Vamos conversar um pouquinho sobre a ordem da vocação, né? A ordem de sucessão hereditária, né? Aqui esse termo ele entra quando nós discutimos lá a legítima, né? Nós vamos ter herdeiros que são herdeiros necessários e facultativos, né? Aí vamos pensar lá, né? Necessários nós temos os filhos, os pais, né? Descendentes, ascendentes, o cônjuge, os colaterais lá com os facultativos juntamente com o companheiro. E a gente pergunta, né? Havendo evento morte, quem nós vamos chamar para suceder, né? Todo mundo vai participar, necessário junto com os facultativos, como funciona? Então, assim, o que muda é que nós vamos ter que observar uma ordem de chamada. Então, vamos pensar da seguinte forma, né? Observe o artigo 1829 do Código Civil, mas pensem assim: cônjuge mais descendente. Ponto. Não tem descendentes, então é o cônjuge mais ascendente. Não tem descendente, não tem ascendente. Somente o cônjuge. Aí o cônjuge herda, quando ele está sozinho, ele herda tudo. E quando nós pensamos nos colaterais, que aí falamos de irmãos, tios, sobrinhos, quando nós pensamos nessas pessoas, quando não houver cônjuge, não houver descendentes e não houver ascendentes. Tá, professor, não tem cônjuge, só tem filhos, né? Por exemplo, descendentes. Então os filhos herdam. Ah, e os ascendentes? Os ascendentes entram se não tiver os descendentes. Tudo bem? Ah, mas tem os filhos, né? Descendentes e tios. Tio fora. Tudo bem? Os tios não entram nessa porque... Outra regra, o grau mais próximo exclui o mais remoto, né? Então eu vou ter a concepção de ter sempre aquele que está mais próximo. Ah, netos e filhos, né? São os filhos. Ah, os tios estão lá nos colaterais, não tem filho, vai primeiro, tá? Então primeiro resolve-se linha reta para depois partir para as colaterais. Só vou para a colateral quando não tiver ninguém na linha reta. Ponto importantíssimo, tá bom? Sobre os cônjuges, né? Tomem cuidado porque o cônjuge ele herda, tá? Ele é casado sobre o regime da separação de bens. O cônjuge herda. Ele herda praticamente todos os regimes. Só em algumas situações específicas que ela não vai herdar, né? O cônjuge, né? Sobrevivente, né? Não vai herdar o cônjuge quando for casado no regime da comunhão universal, porque ele já é meeiro, ele já tem meação, ele não herda, tá? Gente, então assim, onde tem meação não tem herança, tá? Então na comunhão universal de bens ele tem sociedade de tudo, ele não precisa herdar, ok? Agora, no regime da comunhão parcial de bens, ele herda nos bens que não foram aqueles onerosos que ela é meeira já. Então, nós construímos isso e aquilo durante o casamento de forma onerosa. Então, isso você não herda, isso você é meeiro. Mas tem herança que ele recebeu. Então, aí sim, porque a título gratuito você é herdeira, porque ali você não tem meação, tá? E quando só tem o cônjuge, não tem ascendente, não tem descendente, sozinho, herda, né? Independentemente do regime de casamento. Tudo bem? Só não vamos ter participação mesmo do cônjuge se ele for separado judicialmente, separado de fato há pelo menos 2 anos, né? Mais de 2 anos, né? Então tome cuidado com esses pontos. Sobre os filhos são iguais. Tá? Filho não tem essa de que mas o filho mais velho herda mais. Não, conversa. Tá? Não existe isso. O que nós temos só de ter cuidado mesmo, né? A gente tem uma diferenciação entre os filhos, mas não em relação aos pais, tá? Quando for sucessão de colateral. Então, olha, vamos lá. A pessoa morreu, ela não tinha filhos, não tem pai, não tem mulher, e aí sim nós vamos para os colaterais, vamos para os irmãos. Os irmãos mais próximos são os colaterais, segundo grau, irmãos, ok? E aí a pessoa tem irmãos com pais comuns e irmãos laterais, né? Então, por exemplo, ele tem irmãos que são filhos do pai e da mãe dele, né, biológicos, e ele tem irmãos que são só por parte de pai. Quando concorrer com irmãos que nós chamamos de bilaterais, igualzinho, divide-se entre os irmãos a herança. Se concorrer somente com unilaterais, só tem irmãos unilaterais, também igualzinho. Agora, quando misturar os dois, unilateral com bilateral, os bilaterais herdam em dobro, ok? Uma regrinha para vocês terem aí guardada na cabeça de vocês. Tudo bem? Tranquilo? Então, só lá no cônjuge também é um outro ponto, misturando já o tópico herdeiros. Quando o cônjuge estiver lá
o marido morreu, a mulher vai concorrer na herança com descendentes. E tem descendentes que são filhos dela e do decujus, e tem descendentes que são só descendentes do decujus. Nesse contexto, tá? Divide-se tudo igualzinho entre os herdeiros. Agora, se nós tivermos o cônjuge concorrendo com filhos comuns, apenas filhos comuns, ou seja, filhos que são filhos dela e do decujus, tem 6 filhos, né? Aí temos que dividir com 6 filhos mais o cônjuge sobrevivente, né? Nós temos a reserva de 1/4 ao cônjuge sobrevivente da herança, né? Uma coisa privilegiada, até porque os filhos são comuns e os filhos vão ser herdeiros dela, tá? Tudo bem até agora? Os colaterais, os primeiros que nós vamos chamar são os de segundo grau, são os irmãos resguardando-nos, né? E, logicamente, frisamos essa regra. Irmãos bilaterais recebem o dobro dos unilaterais, tá? Mas aí é o seguinte, quem está herdando é irmão de irmão, não está no negócio na linha reta. Então não tem pai, não tem mãe, não tem mulher, e aí sobrou quem? Sobrou os colaterais. E aí dentro da concepção dos colaterais você vai chamar os irmãos para herdar, aqueles que têm pais comuns recebem o dobro. Os pais não sendo comuns, é só irmão por parte de mãe ou por parte de pai, eles recebem a metade, tudo bem? Ah, professor, mas só tem unilaterais, não tem bilaterais, só unilaterais. Igual. Só tem bilaterais. Recebe tudo igual. Tudo bem? Tranquilo? Não existindo irmãos, aí partimos para sobrinhos e tios, que é o terceiro grau da linha colateral, tá? Ressalvando, né? Existem sobrinhos e tios. Que nós vamos chamar primeiro? Vamos chamar primeiro sobrinhos. Não existem sobrinhos, aí nós vamos para os tios. Tudo bem? Não tendo tios, aí vamos para os primos. Não existem primos, acabou, tá? Aí não tem o que fazer. Sobre a sucessão da companheira, lá do artigo 1790, né? Então a companheira, né, quem vive no estado, tem um regulamento previsto lá no Código Civil próprio para se fazer a sucessão de companheira, né? Então a companheira, ela participa nos bens onerosos adquiridos durante a união, tá? Então a companheira, ela vai estar num contexto de não participar nos bens particulares como é no casamento. Então ela participa onde ela tem a meação, tá? É um negócio meio doido. Por exemplo, se o rapaz não recebeu herança, ninguém não recebeu nada, acaba sendo até mais vantajoso, né? Essa concepção da herdeira companheira, tá? Mas em outros contextos, pô, já tem meação, mas se ele tem 2 casas de herança, tem só uma casinha assim, puta, eu não vou participar do que ele recebeu de herança, de cujos, né? A grosso modo é isso. Tanto que nós temos um movimento judicial, temos entendimentos de equiparar os direitos sucessórios entre companheira e o cônjuge, tá? A pessoa que é casada, tudo bem? Outro detalhe, se a companheira concorrer com filhos comuns, quinhão igual. Se ela concorrer com qualquer outro parente, ou seja, não são os filhos comuns, tio, sobrinho, qualquer outra porra que entra na jogada, né? Ela receberá 1/3 a título de herança. Ok, queridos? Basicamente, é isso que eu tinha para falar. E lembrando aqui também, tá? No caso de morte, ou cônjuge sobrevivente e companheiro também, a garantia do direito real de moradia de habitação, tá? Então, pô, temos uma casa, meu cônjuge faleceu. Os filhos querem fazer a sucessão. Não, vamos fazer legal, mas eu tenho o direito real de moradia naquele imóvel. O imóvel destinado à moradia, eu tenho o direito de habitação sobre ele. Ok? Valeu, gente!